Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um podcast Contra-Ataque aqui através da sua TV Raízes. Hoje, segunda-feira, dia 29. Hoje, dia 29 de dezembro. Hoje é o último programa do ano de 2025. O podcast Contra-Ataque tem um oferecimento todo especial do Super Atacado Veloso, Restaurante O Nordestão, Oticel, Farmácia de Manipulação Cristal Verde, Santos Consultoria e Gestão, Movimento Unido pelo Comércio e Serviço dos Palmares, Eletrosat e Calcop Oftalmologia. O programa Contra-Ataque hoje recebe, neste momento, o presidente da CDL Palmares, Wilson Monteiro, e o presidente do Sicomata, José Jorge da Silva. Nós vamos falar um pouco aqui com relação ao comércio de Palmares, ao sindicato dos comerciantes. Você vai ficar sabendo de tudo neste último programa do ano de 2025. Inicialmente, vamos agora ao boa noite do presidente da CDL, Wilson Monteiro. Boa noite, Wilson, um prazer estar recebendo você hoje aqui na TV Raízes, para a gente falar um pouco aqui da CDL Palmares, no podcast Contra-Ataque. Boa noite, Wilson. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos que nos honram com a sua audiência. É um prazer estar aqui na TV Raízes, a TV Raízes que tem dedicado seu tempo, seu programa, as boas novas de nossa cidade, nossa região, o qual eu quero parabenizar já de antemão ao Serginho Raízes pela iniciativa e dizer da nossa satisfação participar do programa com você, Alberto, e falar sobre o nosso comércio, o maior comércio da Mata Sul, que é o comércio de Palmares. Bom dia, Jorge, presidente do Sicomata aqui dos Palmares, e também é um prazer, pela primeira vez, estar recebendo você aqui nos estúdios da TV Raízes, para a gente fazer esse bate-papo, último do ano, no podcast Contra-Ataque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Alberto Passos. Boa noite, telespectadores da TV Raízes. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para que a gente possa falar tudo sobre o comércio de Palmares, principalmente sobre como funciona o sindicato Sicomata de Palmares, Catem de Água Preta. Bem, Wilson, inicialmente, Wilson, eu gostaria que você fizesse assim, um balanço das atividades do CDL nesse ano de 2025. Tivemos um ano positivo ou negativo no comércio varejista aqui dos Palmares, a CDL que engloba tudo e tem conhecimento de toda a situação. Olha, na verdade, a CDL Palmares, há 42 anos, vem dedicando o seu trabalho, a sua representatividade, sempre em defesa do nosso comércio. 2025 não poderia ser diferente, quando participamos de várias reuniões, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual, já também que eu faço parte da direção da Federação das CDLs de Pernambuco, onde temos sempre esse encontro na sede da federação e debatendo sobre o progresso, sobre o desenvolvimento, não só das entidades classistas, mas também como o desenvolvimento da nossa cidade, justamente o comércio, o comércio que é a mola propulsora exatamente do desenvolvimento de uma cidade. A CDL tem dedicado exatamente esse tempo em defender os anseios do comércio de Palmares, dos comerciantes, dos empresários. A gente nota que Palmares, por ser a maior cidade da Mata Sul, ela tem captado tantos comerciantes, tantos empresários para a nossa cidade. Você veja que esse ano foi inaugurado vários empreendimentos aqui em nossa cidade. E quanto a gente vê em outras cidades, até em centros maiores, como Caruaru e Recife, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver sempre
portas fechadas nessas cidades, né? E Palmares ele tem feito o caminho contrário, né? Quando fecha uma porta, abre duas, graças a Deus, né? Isso aqui fortalece sempre o nome do maior comércio da Mata Sul, que é a nossa cidade, dos Palmares, mas também fortalece a entidade, fortalece no âmbito geral, porque traz o desenvolvimento para a nossa cidade, né? Não pense vocês que CDL, Justiça, Prefeitura, quem quer que seja, empata de um empresário se instalar em nossa cidade. Não, é mero engano de quem pensa dessa forma. A gente às vezes fica triste por algumas pessoas, né, negativamente torcendo contra Palmares, aí diz que determinada empresa não vem porque a CDL não deixa. A determinada empresa não vem porque A ou B não quer, não permite, porque vai trazer outro. Não, não é dessa forma, não. Pelo contrário, qualquer empresário que vem se instalar em Palmares ou em alguma cidade, primeiro, hoje, num tempo de tecnologia, Alberto, eles, como a gente teve alguns exemplos, eles colocam como chega, dentro da própria internet, eles colocam satélite. Para vocês terem ideia, grandes empresas que já estão vindo para Palmares, eles colocam os satélites, ele vê a logística de Palmares, a logística, né? Sabe que Palmares é 120 quilômetros de Recife, 130 de Maceió, 80 de Caruaru, 60 do litoral, 40 em linha reta para Suape, né? É cortada pelo Rio Una, que, portanto, água, né, em abundância, cortada pela BR-101 e também com muita água, volto a dizer, e isso ajuda, né, na logística de qualquer empresa que vem para Palmares. Sem falar no centro educacional, no centro de saúde, né? Então, isso aqui valoriza muito a nossa cidade e o empresário se instalar aqui em Palmares. Tanto aqui em Palmares, porque eu não sou bairrista, né? Eu, quando eu digo Palmares, mas uma empresa vem se instalar em Água Preta, vem se instalar em Chechel, Catende, né? Uma cidade aqui. Quem sai ganhando é o comércio de Palmares, né? Até porque eu sempre digo, Palmares, ele tem tudo e recebe todos de braços abertos. Aí, portanto, foi um ano positivo, onde vimos trazer sempre essas notícias através da imprensa falada, a imprensa escrita, dizer que Palmares continua, né, em ascensão, né? A gente vê aí o próprio governo municipal fazendo a sua parte, acolhendo os empresários. A gente vê também o governo estadual, através da governadora, trazendo empreendimento para a nossa Mata Sul. Mata Sul é essa que passou quanto tempo esquecido, sem empreendimento, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. E hoje a gente assiste, né, com o próprio presidente Lula, com a governadora Raquel, né, trazendo empreendimento para a nossa região, a Mata Sul. E, como eu disse, a CDL tem feito a sua parte em sempre defender e, principalmente, ir na luta em busca do desenvolvimento, não só para o nosso comércio, mas para a nossa cidade, para a nossa gente. Ô, Wilson, agora, a CDL já está aqui há 42 anos, né? 42 anos. 42 anos. Vários amigos, homens de bem, abnegados, homens responsáveis, né, que passaram já pela presidência da CDL, que fizeram a sua parte, deram a sua parte, né, e que já há 42 anos a CDL vem prestando esse serviço em favor do comércio de Palmares. É complicado? Porque as cobranças, elas são CDL grandes. tem 42 e o ACP tem quanto, a Associação Comercial? 60 e pouco, né? Passou de 60 anos. 68. É bem... Tá. Né? Assim como também 68. O sindicato, Sicomata, né? O Sindiloja, Sicomata, que também tem, Jorge... É de 2000... Aliás, o Sicomata tem 60 e poucos anos. Né? O Sicomata que é mais velho, né? O Sicomata é mais velho do que a ACP. E depois vem a CDL. 1964. Quer dizer, o Sicomata chegou primeiro que a Associação Comercial? Sim. Foi. Não, a gente é de 1964.
E a 64. 1964. 59 anos, né? E a ACP é 1958. A gente é 64 e ele é 58. Então, 4 anos mais. Isso, 4 anos mais velho, né? Mais velho. Pois é, e a CDL, ele tem, assim, se destacado, né? Ela tem virado, né, essa sigla, né, tão denominada na boca dos nossos amigos e amigos empresários, né? Porque sempre se fala em CDL. Mas eu quero dizer aí, os telespectadores, amigos que nos acompanham, a CDL é isso, né? É uma bandeira de luta em defesa do nosso comércio, em defesa da nossa cidade. Eu, por várias oportunidades, tive, né, o prazer também de representar não só a CDL Palmares, como também a Federação da CDL de Pernambuco, em Brasília, em Salvador, em várias cidades do Brasil. Saía eu com mais 2 representantes de CDL e representando a Federação de Pernambuco, quer dizer, representando o nosso estado, né, nas convenções de CDLs por Brasil afora. E é sempre uma satisfação. É como eu disse, a cobrança ela é grande. Agora, é preciso que você, comerciante, você empresário, as nobres amigas também, empreendedoras de nossa cidade, que valorize isso. Valorize a sua entidade de classe. Valorize quem merece ser valorizado, porque está defendendo, né, a nossa causa, né? E a CDL tem feito isso. Muito embora, né, injustamente recebe algumas críticas, né, críticas essas que a gente faz que não está vendo. Por quê? Porque são infundadas, né? São infundadas, né? Mas principalmente, exatamente porque essas críticas saem exatamente dos empresários, dos comerciantes que não são sócios, né? Porque aí você só pode fortalecer se você for sócio. Você sendo sócio da entidade, você está fortalecendo, você está dando força àquela entidade para lhe representar, né? Infelizmente, Palmares tem tido essa página negativa no que diz respeito quanto à CDL, porque as cobranças são grandes. E quando a gente precisa, quando a CDL precisa, que vai olhar o seu quadro associativo, né? Tem poucas pessoas, né? Um comércio com mais de 5 mil CNPJ, para você ter ideia, mais de 5 mil CNPJ, e a gente não tem 100 sócios hoje. Então isso aqui é uma falha, né? É uma página negativa que eu tento virar a cada ano. A diferença, né, é muito grande, viu? Pois é. Muito grande. Para a pessoa cobrar, ter o direito de cobrar e não ser sócio, então é melhor calado, porque calado se torna um poeta, né? Um escritor, né? É muito melhor dessa forma. Tá aí. Então, o número de comerciantes sócio da CDL, hoje não chega a 100. Não chega a 100. É lamentável. A gente faz aqui, tivemos uma dificuldade agora de fazer o Palmares da Prêmio, a edição do Palmares da Prêmio deste ano, de 2025, porque a adesão, tanto dos patrocinadores como os cotistas, foram poucos. E a CDL ela não tem condições de arcar, de fazer uma promoção para no final ter o prejuízo, como a gente tem acontecido há alguns anos anteriores, que realmente não condiz com a realidade, com a história da nossa cidade, nem tampouco da entidade. Agora, por falar no Palmares da Prêmio, Wilson, esse ano eu não sei o que foi que houve também, que eu não vi muita divulgação das outras cidades com relação a esse evento, porque sempre cada cidade tem a sua CDL, né? Alberto, sempre faz promoções, mas esse ano eu não vi. Alberto, veja, a situação do nosso país, a situação econômica hoje, está complicada. Não adianta vestir uma camisa vermelha ou uma camisa amarela. E isso é a realidade do nosso país hoje, a realidade econômica. Então, infelizmente, por exemplo, a gente faz parte de alguns grupos de WhatsApp, então a briga é o quê? É Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Mas esquece até de fazer sua parte. Entendeu? Esquece até de valorizar a sua família, seus amigos. E discutindo coisas que não vai dar em nada. Não dá em nada. A gente está alimentando esses políticos, tanto de direita como de esquerda, a continuarem fazendo o que eles vêm fazendo, né? É corrupção em cima de corrupção, é pegando dinheiro em espécie em apartamento, é dentro de cueca, é conta, é esposa de ministro, né? Ganhando dinheiro, usando a força que tem. E agora, né? Sandália havaiana.
Agora veja, até a sandália entrou, não tem nada, esse negócio que não tem nada a ver, né? Eu acho que agora vamos fazer promoção, agora que a sandália vai vender. Não existe não. Então é o seguinte, o pessoal fica se vestindo de amarelo ou de vermelho, discutindo coisas que não vai levar a nada, e a crise continua aumentando. Então, portanto, muitas cidades, né, devido a essa situação, não procuraram, quer dizer, procuraram, mas não tiveram adesões, como a gente tem o exemplo justamente na Federação das CDLs, o exemplo das nossas CDLs no nosso estado, né, e que, na verdade, não fizeram justamente por conta da crise. E então, eu quero dizer, a crise não é em Palmares não, gente. A crise não é em Palmares, não. A crise é em Caruaru, é em Recife, é em Maceió, é no Brasil todo. Palmares fazendo parte de um país desse tão rico, tão bonito, né? E tendo essa crise, é claro que também chega para a gente. Eu estava vendo, está na Folha de Pernambuco de hoje, olha, o PIB do Estado, né, em alta no fim do ano. Veja bem, a economia de Pernambuco cresceu acima do registrado pelo Brasil no terceiro trimestre de 2025. A alta foi de 2% do Produto Interno Bruto em relação ao mesmo período de 2024. Na comparação do terceiro trimestre com o segundo trimestre deste ano, com ajuste sazonal, o crescimento foi de 1,7%. Os dados também indicam que o PIB foi maior do que o registrado pelo país na mesma comparação. Os números preliminares, né, são do Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, o IGPE, né, que ele sempre, né, aumenta. Então, tá aí, o PIB cresceu, né, e isso aqui é muito importante, porque ele é o IGPE, que é vinculado à Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, né? Aí a governadora Raquel Lira está vibrando com a notícia do crescimento do PIB deste ano. Não, o PIB de Pernambuco. Né? Mas em compensação também, eu mostro aqui a manchete de economia do Jornal do Comércio, diz: compras de fim de ano estão abaixo da expectativa. Avalia o presidente da CDL Recife. Veja bem, Recife, a capital, aqui, né? Aí ele inclusive diz: se muito crescer no próximo ano, se muito crescer, é de 3% a 5%, de 3% a 5%, dependendo desses últimos dias de setor de confecções, sapatos e acessórios, né? Então, em 2026, merece cautela. E aqui ainda, então aqui existe esse debate dentro da própria federação, e a palavra de ordem para 2026, o que falam a maioria dos presidentes de CDL e a federação: prudência. Prudência é a palavra de ordem para o nosso comércio nesse ano de 2026. A expectativa ela é grande, né? Porque agora, a partir de janeiro, né, todo mundo está esperando agora em janeiro uma queda muito grande aí, né? E fica naquela, salve-se quem puder. Como eu disse aqui, além dos aspectos comerciais, teremos mudança tributária, que isso é o que pesa para o comerciante. Porque o comerciante, por exemplo, vou dar aqui valores redondos só para entender. O que ferra o comerciante é tributo. Só valores para entender. Por exemplo, um salário de 1.500, Palmares não é 1.500 não. O maior salário, maior do que Caruaru, é Palmares, né? Então, vou fazendo aqui uma conta redonda. Quando se paga 1.500 funcionário, se paga 2.500 no geral, 2.500 ou 3.000. Não só é 1.500. As pessoas, não, querem aumento aqui, mas para o empresário, para o comerciante, não só é R$1.500 que ele vai pagar ao empresário. Tem os direitos trabalhistas, tem muita coisa a se pagar. Então, além da mudança tributária, próximo ano tem eleições, né? Tem Copa do Mundo, isso tudo prende. Isso é complicado, gente. Isso é complicado. Agora, é manter a fé, manter a esperança por dias melhores, tanto em nossa cidade, como no nosso estado, né? E, consequentemente, em nosso país, né? Porque se não for dessa forma, com fé, a gente não chega a lugar nenhum. Ô Jorginho Sicomata. Falando ainda aí sobre a economia, todo mês eu vou para a reunião lá na Fé Comércio, né? Eu sou diretor de lá, e doutora Tânia Bacelar,
Economista. Já foi economista até do Isso. governo de Miguel Arraes. E também doutor Jorge Jatobá, que também foi secretário da Fazenda de Pernambuco. Todo mês eles estão lá fazendo uma análise para todos nós que somos diretores. E ele fala justamente sobre a Bahia, Ceará e Pernambuco. Esses são os 3 estados básicos que eles falam para a gente. E a economia realmente de Pernambuco, ela tem se destacado, principalmente nos serviços, entendeu? Então, você vê o que o Wilson falou aí, tem todo o sentido, porque Pernambuco realmente tem crescido. É pouco, 2,2% é o que Pernambuco tem crescido. Mas quando você fala no nacional, entendeu? Porque a pesquisa que a doutora Tânia faz, doutor Jorge, ele faz estado, Pernambuco, Bahia e Ceará, e faz também no Brasil, qual o percentual de Pernambuco no Brasil. E sempre o Pernambuco sempre está na frente, entendeu? Por quê? Porque principalmente quando voltou agora a SUAP, né, que está voltando aí, o período de verão também ajuda muito, que as praias, o turismo, né? Que vem muita gente de fora. Então, tudo isso vem favorecer ao comércio como um todo. Desses estados, Pernambuco, Ceará e Bahia, não é? Isso. Quem é o melhor PIB, hein, Jorge? Pernambuco. Pernambuco ainda é o melhor. Entendeu? É porque essa pesquisa ele faz justamente para ver quais são, porque, por exemplo, Pernambuco cresce em serviço, a Bahia cresce, vamos dizer, na indústria. Mas quando tira o percentual de cada um, Pernambuco faz uma média, né? Está na frente. Faz uma média. Pronto. Ô Jorge, agora voltando para o Sicomata, né? O Sicomata, como é que está o Sicomata, a sua atuação aqui junto aos empresários aqui de Palmares? Ô Roberto, veja bem, nós que fazemos o sindicato de Palmares, certo? Procuramos fazer sempre o melhor para os comerciantes. A prova é que sobre o salário mínimo, né, que a gente aprovou atrasadamente em outubro, né, porque a gente depende muito do sindicato laboral, né, e o sindicato laboral fez um pedido alto do salário mínimo. É feito isso disso. O salário não é R$ 1.500. O salário é R$ 2.000 e poucos reais, porque vem as custas trabalhistas, INSS, FGTS e outras coisas a mais, certo? Então, veja bem, o salário hoje de Palmares é R$ 1.570 e mais 50 centavos. Esse mês de dezembro. Para o mês de janeiro, já não tem essa convenção coletiva, ela já não vai valer mais nessa parte de salário. Por que não vai valer? Porque o salário mínimo do Brasil é R$ 1.521. E o de Palmares, 1.570 mais 70, chega a 1.620. Né? E a gente vai chegar a 1.600 e o federal, 1.621. Então, essa parte aí que geralmente nas folhas de pagamento vem o salário R$ 1.570 e um abono de R$ 50, que seria como se fosse uma gratificação. Por quê? Porque na convenção passada, os comerciários solicitaram da gente um plano assistencial, que seria um plano online, certo? Ele ia ter aqui também umas cadeiras, ia ter um dentista atendendo aí no sindicato laboral, mas não foi possível, e o pessoal achou por bem, ao invés de renovar o plano assistencial, acharam melhor pagar R$ 50. Mesmo o plano assistencial sendo R$ 30,90, entendeu? Mas como isso agora, a partir de janeiro, o salário já vai ser 1.621, então o salário de Palmares vai ser 1.621. Esse sindicato, agora, sindicato laboral é o que? Dos comerciários, que é de Valmir Andrade, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, quando tem, por exemplo, os feriados, os domingos, sempre questiona, por quê? Eu vou pagar R$ 60 ao funcionário e ainda vou dar uma folga. Não é assim.
Você tá fazendo os cálculos errados. Veja bem, quando o laboral diz que vai aceitar R$ 60 para o comerciário, ele quer dizer que aquele dia de folga que o comerciário ia ter, ele vai ter durante 30 dias. E aquele dia que ele está trabalhando, ele vai ganhar R$ 60 por aquele dia. Então, o que acontece? A maioria dos comerciantes diz assim, quer dizer que eu vou pagar R$ 60 e vou dar uma folga? Não é assim, entendeu? Você vai pagar os R$ 60 do dia que ele está, do feriado. Do dia que ele trabalhou no feriado. E aquele feriado que ele está trabalhando, você tem 30 dias para dar ao funcionário. É assim que funciona. Lembrando também que muitos comerciantes, é porque, Alberto, a gente não quer botar assim, principalmente Valmir, que eu tenho pedido a ele, para não colocar ninguém do Ministério do Trabalho aqui em Palmares, entendeu? Porque se vier aqui para Palmares, vai ser horrível para a gente comerciante, porque vai fiscalizar e vai pegar muitas lojas, entendeu? Desacobertadas. Porque os comerciantes, eles não têm a preocupação de ler a convenção coletiva. E alguns contadores não passam o que tem na convenção coletiva para eles, entendeu? Por exemplo, o comerciante que abre nos domingos e nos feriados, além dele pagar ao comerciário aquele dia de folga, ele tem que pagar ao sindicato patronal e o sindicato laboral. Só que acontece, como a gente não fiscaliza, entendeu? Então ninguém paga. O que aconteceu? Eu mandei fazer uma cobrança de um feriado a um comerciante aqui, ele chegou bravo lá na loja, lá no sindicato, entendeu? Jorge, eu nunca paguei, não foi discutido isso na convenção coletiva e chegou essa taxa para eu pagar. Eu disse, veja bem, não foi discutido na convenção coletiva, porque toda vez que a gente senta para discutir a convenção coletiva, todo mundo diz o quê? Vamos discutir só o salário, quebra de caixa, hora extra. Só que a convenção coletiva, ela tem 68 parágrafos. E nesses parágrafos que a gente não discutiu, tem essa taxa, entendeu? Aí cria uma certa, entendeu? Eu nem mando cobrar. E é uma obrigação deles ler. É uma obrigação. Ô Jorge, outra coisa, não é que não foi discutido. Ele não foi quando foi chamado. Também porque tem isso. Todo ano a convenção trabalhista é convidado, os comerciantes, não é 1, 2, 3, é os comerciantes. Agora isso é através da imprensa falada, tem internet, vai convite nominal a todos os comerciantes. E esse ano que passou foi um recorde. Compareceram 20 comerciantes. Foi um recorde. Ora, um comércio de Palmares tão grande, compareceu 20 comerciantes. E quando vai discutir, então se discutiu ali, aí é o salário, feriado, né, quebra de caixa, esse negócio ali, pronto. E está aprovado, né? Quer dizer, foi aprovado por quem estava lá. Aí depois fica o comerciante e diz, amanhã é feriado, gente. Então você, comerciante, tem que procurar, né? Tem que procurar também o seu contador, porque quem tem a obrigação de passar toda a situação é o contador. Se o seu contador não está passando as suas obrigações, então esse contador também não merece também confiança. Jorge, eu escuto muito, inclusive, a gente, acho que não só eu, né, mas acho que muita gente escuta essa questão de feriado, que dá uma confusão aqui no comércio. E é uma coisa que está esclarecido desde o início do ano, quando vocês fazem a convenção. Todo comerciante, ele sabe o dia que vai ser feriado, né? Ele sabe o dia que vai ser feriado. Aí depois tem aquela outra questão, o feriado, tem um feriado aí do carnaval, que esse feriado é trocado. Basta ter um feriado de carnaval, vai ser trocado por quem? Pronto, veja bem o que acontece. Segunda-feira de carnaval, o comércio de Palmares praticamente não funciona. Certo? E não é feriado, né? E não é feriado. É uma coisa... Nem carnaval é feriado. Era uma coisa assim que chamava muita atenção. Então, que foi que o sindicato patronal achou por bem falar com o sindicato laboral para, ao invés de abrir na segunda-feira, dar um feriado que tivesse após, entendeu? Podia ser qualquer feriado, certo? A gente era quem escolhia o feriado. Então,
a gente trocava a segunda-feira, que é aberto, entendeu? Até porque carnaval também não é feriado. Na lei não é. Você, o comerciante que quiser abrir, pode abrir, sem problema nenhum. Mas como é um costume, é feito São João também. Entendeu? E não tem ninguém na cidade? Não tem ninguém na cidade, então a gente fecha, entendeu? E dá e troca. E agora nós já chegamos a uma conclusão que toda segunda-feira de carnaval, independente de qualquer coisa, vai ser trocado pelo dia 6 de março, logo em seguida, para evitar esses problemas. Já há 2 anos que a gente tem trocado, tem dado certo, e acredito que a gente vai conseguir mais um ano pelo dia 6 de março, que é dia da... Não, é Carta Magna de Pernambuco. É um feriado, rapaz, que não tem sentido, um feriado novo que foi criado e que só vai prejudicar o comércio. O comerciante, quer dizer, o comércio, ele não aguenta tanto feriado. Entendeu? Por exemplo, aí falando da segunda-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval, gente, não é feriado no Brasil. Salvo algumas cidades que têm a tradição de carnaval, Recife, Olinda, aí vamos dizer São Paulo, Rio de Janeiro, por terem essa tradição de carnaval, é como Caruaru, que tem no São João, tá certo? Palmares, se perto, a gente também sempre teve uma tradição, então a gente faz aquele feriado do São João, mas é que é preciso ter exatamente essa consciência. O comércio, o Cid Loja Matasul, Sicomata, CDL e a Associação Comercial, ele luta pelos direitos do comerciante. Portanto, pra gente, abre todo dia. O comerciante... A gente trabalha para isso. A gente trabalha para isso. Claro que a gente respeita, até porque do outro lado tem o sindicato dos comerciários, né? Onde debatemos exatamente isso, salário, feriado, trocas. E isso não é nada mais justo, até porque ninguém trabalha no feriado de graça, não. Jorge falou, você está de folga, tá, não se preocupe não. A sua folga é hoje, segunda-feira, mas você vai, dentro desse mês, você ainda vai usufruir, vai gozar o feriado, essa folga sua de hoje. Você tem 30 dias. E você, por trabalhar no seu dia de folga, você vai receber um abono. Então, isso não é difícil de entender, não. Agora, o pessoal não liga para o sindicato dele, não valorizam, não dá, porque o sindicato dos comerciários é um dia de serviço que você paga por ano para o sindicato. Ou seja, você paga R$50 por ano. Se você dividir R$50 por 12 meses... né? Vai dar o quê? R$4 e pouco, ou 3 e pouco. Se você dividir esses R$4 durante o dia, vai dar coisa de centavo que você paga. Bem, Jorge, olha, nós vamos agora aqui a um bloco comercial, mas vou deixar uma pergunta aqui para Jorge, que inclusive o pessoal, porque o Sicomata ele atinge Palmares, Catende e Água Preta. Aí o pessoal de lá, Jorge, pergunta muito, por que é que às vezes tem feriado aqui Palmares, é fechado aí, Catende e Água Preta é aberto, e quando tem os feriados mesmo, não abre, né? Então é bom que o Sicomata explique essa situação. Daqui a pouco a gente volta. Há 25 anos, a Calcop começou com um propósito claro: cuidar da visão com excelência. Desde o início,
apostamos em tecnologia, profissionais qualificados e, acima de tudo, em humanização. Cada consulta, cada exame, cada cirurgia foi feita com o compromisso de transformar vidas. Cuidamos de crianças, adultos e idosos, porque saúde ocular não tem idade. 25 anos de diagnósticos precisos, de tratamentos eficazes e de olhos que voltaram a enxergar com clareza. 25 anos de excelência e o nosso cuidado com a sua visão só cresce. Calcop Oftalmologia. Nós cuidamos da visão e você cuida da sua? Há 25 anos. Olá, eu sou Santos da Santos Consultoria e Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho. Aqui possuímos uma equipe altamente capacitada para auxiliar sua empresa em todo o processo de implantação do e-social, com o envio dos eventos em SST, elaboração de documentos, laudos, programas, treinamentos e cursos voltados para a segurança do trabalho e muito mais. Fazemos toda a gestão de segurança do trabalho da sua empresa. Fale com a gente. Escritório Matriz Campestre Alagoas. Fone WhatsApp 82 99375 2829. Escritório Filial Palmares, Pernambuco. Fone WhatsApp 81 99484 1344. Instagram, @Santos Consultoria Gestão. Site www.santosconsultoriasst.com.br. E-mail contato@santosconsultoriasst.com.br. Restaurante Nordestão, seu pedacinho do Nordeste em Palmares, localizado na Avenida Luiz Portela de Carvalho, ao lado da antiga Cruzeiro do Sul, em Palmares. O Restaurante Nordestão é o lugar ideal para quem busca um ambiente familiar e o melhor da culinária nordestina. Aberto de domingo a domingo, o restaurante oferece um cardápio rico em sabores autênticos da região, com um espaço rústico e acolhedor, decorado com elementos típicos do Nordeste. O Restaurante Nordestão proporciona uma experiência completa, onde você se sente em casa enquanto saboreia o melhor da nossa gastronomia. Venha conhecer o Restaurante Nordestão e se deliciar com os sabores do Nordeste todo. Super Atacado Veloso, seu sonho de carro e moto 0 km pode se tornar realidade. Atenção, moradores de Palmares e Joaquim Nabuco. O Super Atacado Veloso lançou um show de prêmios imperdível. A cada R$100 em compras em qualquer uma de nossas lojas em Palmares e Joaquim Nabuco, você concorre a um carro 0 km, 4 motos 0 km e vários outros prêmios incríveis. Preço baixo e a chance de realizar seus sonhos. Bem, estamos de volta com o podcast Contra-Ataque hoje, né, nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro. É o último podcast do ano, viu? Lembrando a todos vocês que nós estamos fazendo hoje o último programa aqui com o Wilson, presidente da CDL, e Jorge, presidente do Sicomata. E nós vamos retornar aqui no dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, nós damos sequência aqui ao nosso podcast com a série de entrevistas. Mas, Jorge, vamos voltar agora a falar, né, da pergunta que ficou aí no ar, antes do intervalo, com relação aos feriados. O Sicomata abrange Palmares, Catende e Água Preta. Palmares, Catende e Água Preta. E quando tem feriados, essas cidades abrem normalmente, o pessoal lá, os comerciários lá reclamam muito, né? Porque é só Palmares é que atende o feriado e nem Água Preta e nem Catende atende. Explica aí essa situação, Jorge. Ô Alberto, veja bem, realmente nós temos uma dificuldade muito grande, tanto em Água Preta quanto em Catende.
Porque quando é um feriado, né, que a gente negocia na convenção coletiva para abrir, os comerciantes dessa cidade também estão aptos para abrir, certo? Só que o prefeito, né, os prefeitos determinam que é feriado e pronto, final, certo? Isso não existe, porque o Supremo Tribunal Federal já disse que a convenção coletiva é quem rege o comércio. Se por acaso chegar alguma coisa na justiça, eles vão perder. Por quê? Eles entendem que o comerciante fez uma negociação com o comerciário. Então, se os dois estão de acordo, acabou-se. Essa é a lei maior que vai valer. Só que tem advogado, infelizmente, certo, que diz que isso não existe. Mas se um ministro, a gente teve uma palestra em Brasília, né, teve um encontro lá em Brasília, eu estava presente, e Roberto Barroso, ele disse lá, entendeu, que a convenção coletiva, ela tem mais valor do que a própria lei, porque é um acordo entre as partes, entendeu? Então, a gente está com essa dificuldade, certo? E o pior é que tem uma cidade dessas duas que ainda diz assim: se o comerciante abrir, ele manda a polícia fechar. Isso não existe, entendeu? Existe lei, entendeu, que determina isso. Não é assim você chegar e mandar a polícia fechar. Então, o que é que acontece? Esse ano agora de 2026, eu já falei com o jurídico da Fé Comércio, certo? E se a gente não conseguir o diálogo, porque eu acredito que o melhor caminho é o diálogo. Certo? Agora, esses comerciantes de Catende e de Água Preta, eles participam de reunião com o Sicomata? Não, ele não participa, mas independente dele participar, eu tenho que defendê-los, entendeu? Porque Palmares, Catende e Água Preta, certo? Mas veja, talvez ele também não participe, porque isso acontece. E a gente, eu reconheço que eu, como presidente do Sicomata, entendeu? Estou falho nisso aí. Mas eu tenho cobrado da federação, certo? E acredito que a partir agora de janeiro, certo? A gente vai entrar com uma liminar. Entendeu? Já vai entrar com uma liminar, porque se ele determinar que vai abrir, a gente tem uma liminar na mão. Porque o que acontece, Alberto, é o seguinte: amanhã, vamos dizer que amanhã seja feriado. Está todo mundo certo que vai abrir, porque está na convenção coletiva. Para onde vai ter muito feriadão. Então, o que é que vai acontecer? Eles mandam, 4 horas da tarde, um ofício para o comércio. Aí não tem tempo de você recorrer, entendeu? Mas a partir agora de 26, eu já me comprometi com o pessoal, certo? E o jurídico da Fé Comércio vai ter que atuar. Quer dizer, vocês vão se antecipar já, né? Já prevendo, vamos né? ter que antecipar, porque eu sou muito cobrado, tá entendendo? Ô Jorge, por que o prefeito aqui mandou isso e isso? Infelizmente ele está sendo um ditador. Certo? Porque, veja, o prefeito manda no município repartições públicas, educação... Comércio é particular, né? Comércio não tem nada a ver. Tem nada a ver. E tem sua entidade representativa. Justamente, entendeu? Então, veja, quando ele proíbe o comércio fechar, ele pode ser punido, entendeu? Porque ele está fazendo uma coisa que não é do legal dele. O legal dele é o quê? É fechar repartições públicas, cartório, bancos, escola... Isso aí, entendeu? Mas comércio não. Comércio, quem determina o comércio são os comerciantes junto com os comerciários. E a gente tem Por notado... isso que existe a convenção coletiva de trabalho. Ô Jorge, e ao contrário dessa cidade, aqui existe sempre um diálogo também, né? Sim, porque a assessoria do prefeito aqui em Palmares liga, tanto para a CDL como CD Loja. Olha, tal dia é fechado, entendeu? É fechado, vai ser aqui... Quando a gente também precisa, porque é o seguinte, infelizmente, alguns comerciantes, empresários, quando a gente pede para fechar, ele não pode, sei o quê, vamos ter que abrir. E quando a gente pede para abrir, o cara diz, mas rapaz, vai abrir e a gente tem que fechar. Então não existe. Para a gente é abrir todo dia. Aqui, como eu ia dizendo aqui, sempre tem um diálogo. O Wilson, o Jorge, o comércio tal dia vai ser fechado. É o que, às vezes, até precisa também de se entender e conhecer também da lei e dos feriados, principalmente municipais. Por exemplo,
Feriado municipal, a terceira segunda-feira de julho. É feriado dos comerciários. Isso aí ninguém toca. E Palmares é diferenciado de Água Preta e Catende, porque em Palmares é feriado municipal. É lei municipal, é feriado municipal. Por exemplo, em Palmares não abre os bancos, porque é um feriado municipal. Água Preta e Catende abre. É um feriado dos comerciários. Abre banco, né? Mas aí há esse desencontro de informação ou mesmo o querer dos comerciantes que acha que tem que abrir. Quando chega para abrir, não, que acha que tem que ser fechado. Então, infelizmente, agora, quanto ao prefeito, não, o prefeito realmente manda na cidade, agora o comércio, ele é regido pelos sindicatos de comerciário, sindicato do comércio. Por isso que todo município ele tem 4 feriados. Todo município ele só tem 4 feriados. Entendeu, Alberto? É emancipação política, entendeu? Vamos dizer, a padroeira da cidade, entendeu? Ele escolhe 4 feriados, certo? Pronto. O resto é o comércio que define. É a negociação na convenção coletiva. Você pode ver, quando se fala na televisão qualquer coisa, que salário ou feriado, o pessoal diz logo, tem que cumprir o que está na convenção coletiva. Isso você vê direto o pessoal falar isso. Entendeu? E esses feriados municipais, aí sim, quem manda é o prefeito. Feriado municipal. Por exemplo, Palmares, 9 de junho. Né? 9 de junho. Então, 9 de junho já é uma data que antecede dia 12, que é o dia dos namorados, né? Aí já começa a você ter. Aí o que acontece? A coincidência. Às vezes coincide em mês de junho ter Corpus Christi na quinta-feira, no dia 12, na sexta-feira, dia 12. Veja para aí que feriado grande. E aí então, você permite de um cliente seu, fiel à sua cidade, a sair e ir para um centro maior fazer as compras. Deixa de fazer compra em nossa cidade. Aproveitando, Jorge, esse momento, inclusive eu vou aqui adiantar, porque eu não sei se eu acho que você deve ter visto já, porque não é o caso que vai acontecer aqui em Palmares, né? Porque Santa Catarina definiu, teve uma lei aí, o deputado federal aprovado no Congresso Nacional, que a partir agora do dia 1º de janeiro, nenhum supermercado vai abrir aos domingos em Santa Catarina. Agora isso é só o estado de Santa Catarina, viu? Porque eu tô achando que vai dar confusão aqui, que o pessoal vai querer, né, aqui também em Pernambuco, e Pernambuco não está enquadrado nisso aí. Então, Santa Catarina, a partir do dia 1º de janeiro, foi definido lá a lei no Congresso, inclusive no Congresso Nacional. Não vai abrir mais o supermercado aos domingos. Isso, Jorge, com licença aí, tomando aqui, isso dentro da questão jurídica se chama a jurisprudência do negócio, né? Então é o perigo que faz, né? Seguir uma jurisprudência de uma lei que é só para o Estado. Então vamos dizer aqui, aí vai aparecer um deputadozinho aí querendo aparecer, aí vai apresentar uma lei, né? Aqui em Pernambuco, para fechar os supermercados em Pernambuco. E assim vai criando, né? O efeito dominó, não é isso? Então é justamente o perigo que se faz, porque também o supermercado ele é regido pela própria lei, né? Pelo próprio sindicato deles. Por isso que abre. É feito farmácia, né? Porque são casos, né, de utilidade, né? Como é que chama aí? Utilidade. E que eles abrem, eles podem abrir qualquer dia, pagando os direitos, meu filho. Eu desconheço essa lei, Alberto. Realmente eu não vi, entendeu? Mas eu acredito que só seja mais Santa Catarina mesmo, viu? Porque não, é Santa Catarina, eu vi, é Santa Catarina. Os sindicatos patronal, certo? Já conseguiram muita coisa através dessas leis que existe aí, porque se a gente, como empresário, não tiver um lobby lá na Câmara, entendeu? No Senado, é cada lei que você fica de boca aberta, entendeu? E se prepare, viu? Vem muita coisa aí. E se prepare, viu, Jorge Rios, porque agora a partir de janeiro, aí já está se falando aí, vem aí a escala 6x1. Essa vai ser outro rebuliço danado. Isso vai ser outro rebuliço danado. Resumindo, o povo não quer trabalhar, quer receber, quer ter o Bolsa Família,
quer ter o bolsa disso e daquilo, não querem trabalhar. Então vai aparecendo essas leis. Veja agora, na Bahia foi aprovada a lei, é o axé, o dia do axé, vai ser o feriado estadual, o dia do axé. Rapaz, pelo amor de Deus. Aqui já tem o frevo, né? Mas não, é o dia do frevo, mas não é feriado não, né? Mas se essa moda pega... Essa 6 por 1 que vai, estão querendo 6 por 1 vai funcionar assim como trabalho o quê? 5 dias, né? É feito esse pessoal da enfermagem, né? Desse negócio assim, eles trabalham 6 por 1, trabalha 6 dias, folga 1, parece. Eu não entendo bem sobre pra ele essa... deve ser trabalho um dia, folga 6. Eu não sei bem como funciona, não. Eu sei que ela está complicada, porque ia ser votada esse ano e não foi. Por conta da repercussão, né? O pessoal, os empresários se levantaram aí contra. Porque isso, Alberto, se chama mais política, entendeu? O pessoal quer ganhar Os deputados querem voto, a verdade é essa, voto, né? Entendeu? Não então é política, é política. Querem votar, ele não vê o que está para vir, entendeu? De desemprego. Ele quer que tenha voto, entendeu? E para os funcionários é ótimo isso, entendeu? Mas para a gente que é empresário não é, entendeu? É mais gente que a gente... Eu acho que eles pensam assim, diminuir para botar mais gente para trabalhar, entendeu? Porque à medida que você diminui a carga horária, você vai ter que ter mais gente para trabalhar no seu estabelecimento. Se você tem 100 pessoas, você vai ter que botar no mínimo uns 10% ou mais para trabalhar. Então é mais emprego. A minha visão que eu vejo disso aí é isso, entendeu? É complicado, né? Mas vamos ver se o pessoal consegue aí, né? Entrar em um acordo que seja bom para todo mundo. Não é? O importante é isso, é um entendimento que seja bom para todos e que principalmente o comércio não seja penalizado. Porque às vezes a gente acha tão bonzinho dia de domingo, viu? O pessoal diz, não, tá tudo fechado, mas o supermercado aberto dia de domingo quebra um galho. É feito aquele supermercado que tem lá em São José, que é o chamado quebra-galho, eu acho interessante. Tem um supermercado lá em São José da Coroa Grande, que o nome dele é Quebra-Galho. E realmente é um quebra-galho. De noite ele fecha 9, 10 horas da noite. 9, 10 horas da noite. A gente tá em casa, vai buscar uma cervejinha aí. Vai lá no Quebra-Galho. Aí ele quebra-galho, né? Foi farmácia, né? Também. Farmácia deveria ter, inclusive, uma lei dentro do município, mantendo a farmácia de plantão. Toda semana. Eu não sei como seria em Palmares. Palmares tem 40 e tantas farmácias, né? Mas tem que ter uma farmácia de plantão 24 horas. E até porque é bom que se diga aqui, viu? Porque, às vezes, com relação aos supermercados, que os donos, os proprietários, que os empresários de supermercado aqui de Palmares, né? Ele não explora funcionário, não. Porque esse pessoal de abrir no domingo, eles têm uma reserva. Não é todo domingo que aquele funcionário trabalha. Não é? Então, pode. Porque às vezes quem não sabe, é aquela questão da pessoa desinformada, que não sabe, rapaz, uma exploração, todo domingo. E tem funcionário até que diz, eu quero trabalhar. Tem uns até que diz, eu quero trabalhar. Olha, não é? Tem funcionário. Tem alguns que reclamam. Mas a grande maioria, por exemplo, a gente vê aqui no supermercado, eles querem estar ali. Eles vão estar fazendo o que em casa? Então ele está ganhando. Não vai ter a folga dele lá para frente, ainda está ganhando dinheiro. Se ele trabalhar toda semana, é R$200 a mais no salário dele. E realmente não pode, sabe, Roberto? Não pode trabalhar. O mesmo funcionário, ele não pode trabalhar 2 domingos seguidos. Ele tem que trabalhar passa 2 para trabalhar o quarto, entendeu? Ele não pode seguido, porque a lei não permite. Ele também tem que descansar, entendeu? Mesmo ele não querendo, ele é obrigado a sair para dar vaga para outro trabalhar, entendeu? É assim que funciona. Isso está na convenção coletiva. Tem contadores, entendeu? Que a gente não tem problema. A gente percebe mesmo que tem contador que passa tudo para o seu cliente, entendeu? Sem problema nenhum. Mas tem contador que liga para saber o que é. Contador, em vez de ligar, ao invés de ler a convenção coletiva, ele liga para mim. Ô Jorge, como é que vai funcionar isso e isso e isso? E ele tem a convenção coletiva, entendeu? Outra coisa, tem um site, certo? Sincomata.com.br. Tá tudo lá. Tem as convenções coletivas, tem os avisos, entendeu? Tem os feriados, tem tudo. É só o pessoal ir sincomata.com.br. Aí já está tudo explicado, porque a convenção é isso, é a carta.
É a carta. É o encontro do sindicato patronal com os empregados. Isso. E que define tudo. Acabou. É por isso que eu sempre digo, quando às vezes eu estou no rádio, eu sempre digo, minha gente, a questão do feriado, todo comerciante sabe, em janeiro, quando tem a convenção coletiva, todos eles sabem, agora é março, né? Agora é março, pronto. Quando for em março, todos eles têm conhecimento do que vai acontecer no ano todinho com o comércio, porque está na convenção coletiva do trabalho. É isso aí. Bem, nós estamos chegando aqui ao final, Jorge. Wilson, eu gostaria que o Wilson deixasse aqui a mensagem da CDL, né, nesse ano que se aproxima. Vamos esperar, né, Wilson, 2026, que seja um ano de prosperidade, justamente, né, para o comércio varejista, os comerciantes, os lojistas, e que a gente tenha um 2026 melhor, muito melhor do que 2025. É isso mesmo, Roberto. É o que a gente imagina, né? O que a gente mantém viva a nossa fé, né? Exatamente para que possamos ter, né, esse ano de 2026, né? Esse ano que a gente tanto espera, né? E que esse ano, novo ano, comece iluminado por Deus, com paz no coração, com saúde na vida. E principalmente muita esperança, uma esperança renovada, né? Que cada amanhecer traga novas oportunidades e muitas bênçãos para todos nós, né, que construímos, que lutamos em favor do maior comércio da Mata Sul, o comércio de Palmares. Portanto, aí eu encerro essas palavras com a mensagem de fé, de esperança por dias melhores em Palmares, em nossa região Mata Sul, mas sobretudo para todos nós, para a nossa família. Então, feliz ano novo para todos, que Deus nos abençoe. Jorge, presidente do Sicomata, dê sua mensagem aí para os que integram o sindicato, né, patronal e também, né, por que não, né, a todos os comerciários e lojistas de Palmares. Em primeiro lugar, Alberto, eu gostaria de agradecer a Deus por este ano de 2025, um ano de muita luta. Passei por uma dificuldade de saúde, mas graças a Deus estou bem, estou bom já, certo? Devido justamente das preocupações com o sindicato, com o SESC de Palmares, que infelizmente não deu para vir dessa vez, entendeu? E outros problemas também pessoais que me abalou muito. Eu quero agradecer a Deus por este momento de eu estar aqui com muita saúde, graças a Ele. E desejar aos comerciantes de Palmares, que fazem a base territorial de Palmares, Catende e Água Preta, e a todos os comerciários, que 2026 seja um ano de luz, de paz, não só para a gente dessa região, mas para o Brasil e para o mundo como um todo. Bem, gente, chegamos ao final do nosso podcast Contra-Ataque, aqui através da TV Raízes, no oferecimento do Super Atacado Veloso, Restaurante O Nordestão, Opticel, Farmácia de Manipulação Cristal Verde, Santos Consultoria e Gestão, Movimento Unido pelo Comércio e Serviço dos Palmares, Eletrosat, não é um nome, é uma marca, e Calcop Oftalmologia. Lembrando a todos vocês que estaremos de volta a partir de 12 de janeiro, viu? Novo ano, 2026. Daqui eu desejo um feliz ano novo a todos vocês, desejo um feliz ano novo ao Wilson, presidente da CDL, a Jorge, presidente do Sicomata, e a todos vocês que nos acompanham sempre aqui através da TV Raiz. A todos uma boa noite e até o próximo ano, se assim o bom Deus nos permitir.